1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. Enquanto você abre a sua Bíblia, o título da mensagem de hoje é Finados, uma palavra bíblica sobre a morte. Já vai orando pela minha vida aí, em nome de Jesus. Oh Deus. Se prepara aí, irmão, a gente vai tocar em alguns pontos meio sensíveis, talvez um pouco polêmicos, mas eu peço muito a sua atenção, a sua oração e que possamos, em nome de Jesus, ser orientados pela palavra de Deus, amém? Bom, deixa sua Bíblia aberta em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e pode olhar para mim agora. No dia 2 de novembro, ontem, foi celebrado um feriado que é muito forte dentro da cultura brasileira, o feriado dos finados. O dia de finados, como ele é conhecido, ele foi inicialmente instituído no século de número 10, na abadia beneditina de Cluny, na França. O abade que sugeriu a instituição desse feriado se chamava Odilon, viveu por volta do ano 1000. E ele sugeriu no dia 2 de novembro de 998 aos membros da sua abadia que eles separassem o dia 2 de novembro para justamente dedicar as suas orações à alma daqueles que se foram. A ação desse homem tinha como intuito resgatar um dos elementos principais da cosmovisão católica apostólica romana. A cosmovisão que traz uma perspectiva de que boa parte das almas dos mortos se encontra agora no purgatório. Um local onde elas poderão passar por um processo de purificação, para que possam então ascender ao paraíso. E aí a sugestão daquele homem era justamente para que os fiéis daquela abadia guardassem o dia 2 de novembro para dedicar essas orações a essas almas, para que de alguma forma essas orações pudessem ajudar essas almas que então se encontravam nesse purgatório. É fato, meu irmão, minha irmã, que a morte é um assunto delicado, complicado. É um assunto que ronda a mente e o coração da humanidade desde os primórdios. O homem sempre pensou sobre a morte, falou sobre a morte, escreveu livros, filmes, meditou sobre ela, desde o começo. Se você for pegar alguns filósofos, como por exemplo Sócrates, um filósofo ateniense do ano 400 a.C., ele tem uma frase que diz: mas eis a hora de partir, eu para a morte, vós para a vida. Quem de nós segue o melhor rumo, ninguém o sabe, exceto os deuses. E até mais recentemente, um filósofo moderno, empirista do século XVI, chamado Francis Bacon, ele disse: os homens temem a morte, como as crianças temem a escuridão. De certa forma, a morte ela é comumente representada como uma espécie de inimigo final, que nós tentamos vencer de alguma forma, mas no final somos vencidos. Um inimigo inevitável que nos aguarda no final da nossa jornada e que nós nada podemos fazer a respeito dele. A humanidade teme aquilo que desconhece, e a morte, é claro, é um desses elementos. Essa angústia, essa dúvida a respeito da morte ou também do pós-morte, era aquilo que existia também no coração de nossos irmãos da igreja de Tessalônica. Esta carta que você abriu e está aguardando a leitura, escrita pelo apóstolo Paulo, ela foi escrita após uma visita de Timóteo. Paulo havia enviado o seu filho na fé, Timóteo, para verificar qual era a situação dos nossos irmãos tessalônicos, como eles estavam, se eles estavam bem, se a fé permanecia firme. E Timóteo traz então para Paulo um relatório muito positivo a respeito da igreja em Tessalônica, dizendo que a fé estava firme sim, mas também trazendo algumas dúvidas e também algumas angústias e dificuldades que aquele povo estava passando. A igreja de Tessalônica estava sofrendo grave perseguição. Afinal de contas, Tessalônica era uma cidade politeísta, que vivia debaixo do domínio de Roma.
Então, toda a cidade já tinha a cultura de adorar inúmeros deuses. De tal forma que os cristãos que ali então residiam eram violentamente perseguidos. A carta aos Tessalonicenses deixa claro que até mesmo alguns irmãos estavam sendo mortos e perseguidos pelos próprios parentes. Tamanha era a perseguição que a igreja de Tessalônica vivia. Então, vários irmãos, dentro desse contexto, faleceram. E a igreja de Tessalônica tinha essa dúvida. E Timóteo trouxe essa dúvida ao apóstolo Paulo. Afinal de contas, Paulo, o que vai acontecer com os nossos irmãos cristãos que já morreram? Eles estão aguardando a segunda vinda de Cristo, a parousia, como diria a teologia. Mas agora eles morreram. E aí, o que vai acontecer com esses e essas? É justamente dentro desse contexto que Paulo escreve então, a partir do verso de número 13, do capítulo 4, o seguinte. 1 Tessalonicenses 4:13. Agora, irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram, para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado. Também cremos que Deus trará de volta à vida com Jesus todos os que morreram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, nós, os que ainda estivermos vivos quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois, com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Meu irmão, minha irmã, Paulo está trazendo para nós e também para a igreja de Tessalônica uma nova visão a respeito da morte. Ele me chama a sair da ignorância a respeito de temas como esse. Afinal de contas, a ignorância a respeito de temas como esse nos leva a essa situação de desespero. Paulo nos chama a conhecer o plano maravilhoso de Deus para as coisas finais. O que será que nós podemos aprender com esse texto tão precioso? A primeira verdade que eu quero deixar ao seu coração nesta manhã é: não devemos nos desesperar. Você pode dizer isso comigo? Não devemos nos desesperar. Paulo, ele inicia essa perícope deixando claro que a ignorância a respeito da morte nos leva ao desespero. Pare para pensar nessa palavra, meu irmão, minha irmã. Desespero não é uma palavra que combina com aqueles que estão em Cristo. Afinal de contas, a desesperança é alguém que não tem esperança alguma. Essa é a situação emocional. Mas como alguém que diz estar em Cristo pode se encontrar desesperado? Não é ele ou ela portador da maior esperança da história do universo? Então Paulo está falando, irmão, irmã, você precisa sair da ignorância a respeito desses assuntos, para que você não caia em desespero, porque desespero não combina com aqueles que se dizem cristãos. A dor dos Tessalonicenses era de que os seus irmãos em Cristo poderiam ter perdido as bênçãos da segunda volta, que eles poderiam ter morrido em vão, de certa forma, justamente por terem se tornado mártires nessa perseguição. Mas Paulo fala, não, de forma alguma. Paulo deixa claro que nós não vamos preceder aqueles que já morreram. O que sustenta a minha esperança, meu irmão, minha irmã, e a sua esperança, é justamente o fato de que Cristo ressuscitou. A verdade bíblica de que Jesus Cristo vive, de que Ele ressuscitou, de que Ele venceu a morte, esta é a base da nossa fé, esta é a base da nossa esperança. O próprio apóstolo Paulo nos ensina que a ressurreição de Cristo é fator fundamental para a fé cristã.
ele discorre de uma forma muito elaborada sobre esse tema em 1 Coríntios, capítulo de número 15. Eu deixo aqui a recomendação para que quando você chegar na sua casa, você leia 1 Coríntios, capítulo de número 15. São muitos versículos no qual Paulo discorre minuciosamente sobre essa temática. Mas eu trouxe aqui apenas um trecho. 1 Coríntios 15, verso 16 diz: e se não existe ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil. E vocês ainda estão em seus pecados. Nesse caso, todos que adormeceram crendo em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Percebe, meu irmão, minha irmã? Como a ressurreição de Cristo é fator fundamental para a nossa fé. Afinal de contas, você cristão é chamado a viver uma vida sacrificial, a servir independentemente das circunstâncias, a amar os seus inimigos, a ser humilde e manso. Mas se Cristo não ressuscitou, se não há esperança para nós, nós somos dignos de pena. É por isso que eu e você precisamos nos lembrar. É justamente porque Cristo ressuscitou, que nesse mesmo capítulo de 1 Coríntios, Paulo, ele fala que a morte foi engolida, tragada, vencida, destruída na ressurreição. É essa a verdade. A morte já foi vencida. Jesus venceu. Pensando sobre isso, minha esposa, quando viu esse sermão, ela me lembrou de um testemunho dela, e eu estou dizendo esse testemunho com total autorização dela. Não vou dormir no sofá essa noite. Mas a Carol, ela me lembrou de uma situação na qual ela viveu. A Carol, minha esposa, ela tem muito medo de avião. Mas assim, não é que ela tem medo, ela tem fobia mesmo. É aquele medo assim, hardcore, entendeu? E ela estava no avião, sentadinha, lendo a Bíblia, lógico, antes do avião subir, né? E havia uma senhora sentada ao lado dela. E a Carol lendo a Bíblia, a senhora do lado dela, quietinha. Daí, de repente, o comandante disse que o avião ia levantar voo. A Carol já guardou a Bíblia, já se preparou, né? Segurou a cadeira, já começa a suar frio, aquela coisa toda. E aí, quando o avião levanta voo, ela daí já começa, assim, é um show à parte mesmo, assim, ela derrete na cadeira, é um negócio bem diferente. E aí, a senhorinha virou para ela, pegou na mãozinha da Carol e falou assim: filha, por que você está assim? Você não estava lendo a Bíblia agora? Você não crê em Deus? Aquela lapada, né, de Jesus na nossa casa, pá! É fato que tem outras questões a serem consideradas nesse testemunho, mas o que aquela senhora disse não está de todo equivocado. Muitas vezes nós vivemos como se não acreditássemos mesmo, como se não compreendêssemos a vitória que há em Cristo. João Calvino, reformador, ele disse certa vez o seguinte: nenhum homem fez muito progresso na escola de Cristo sem esperar com alegria o dia da morte e a ressurreição final. Esta é a imagem de um cristão maduro na fé. Ele compreendeu os fundamentos da fé cristã. Ele aguarda com alegria o dia da morte, o dia da ressurreição final, aonde ele habitará com Deus em glória na eternidade. Sabe, meu irmão, minha irmã, nós precisamos ser encorajados nessa manhã por essa verdade bíblica. Em Cristo, a imagem da morte como esse inimigo final que nos derrotará inevitavelmente é completamente destruída. Nós podemos nos alegrar no fato de que agora a morte para nós se tornou nada mais, nada menos do que um portal que nos leva para a glória eterna com o Senhor. A morte é uma passagem, é a porta de entrada para esta vitória que Cristo já conquistou na cruz do Calvário e na sua ressurreição. Mas é claro, meu irmão, minha irmã,
que essa realidade que eu disse até agora só se aplica àqueles que morreram em Cristo Jesus. A ideia da teologia clássica, católica, apostólica, romana, referente ao feriado de finados, aonde alguém que não foi tão bem nessa caminhada poderia estar nesse lugar chamado purgatório, aonde poderíamos orar por essas almas para que elas possam ascender ao paraíso, não encontra bases no cânon escriturístico. Se você for uma pessoa que gosta de estudar e pesquisar a respeito, você vai descobrir, inclusive, que essa doutrina encontra o seu maior fundamento em versos, num livro apócrifo, ou se você for uma pessoa teologicamente mais educada, deuterocanônico, chamado Segundo Macabeus. Mas o cânon não traz nada a respeito disso, pelo contrário, o que a palavra de Deus nos ensina é, em Hebreus 9:27, assim como cada pessoa está destinada a morrer uma só vez, e depois disso vem o julgamento. É isso que a Bíblia nos ensina. Porém, meu irmão, minha irmã, esta realidade não deve ser um motivo de desespero para o seu coração, mas sim uma motivação do Senhor para que você viva a vida de Cristo, para que você viva em santidade, mas e também para que você compartilhe as boas novas de vida do Evangelho, para que você faça isso dia a dia na sua vida. Eu vivenciei algo muito triste na minha caminhada, já perdi muitas pessoas próximas a mim. Dentre elas, acho que uma das perdas que eu mais senti foi quando uma das minhas melhores amigas tirou a própria vida, quando eu era um adolescente. E isso me machucou muito na época, porque essa moça, ela frequentava a minha casa constantemente, e eu me sentia de certa forma culpado, porque eu não havia compartilhado as boas novas do Evangelho com ela, não havia. E aquilo me atormentou por muito tempo, eu passei por um processo depressivo profundo naquela época. E durante esse processo, Deus usou a vida de irmãos e irmãs da igreja para me consolar e me orientar, por isso que é importante que você esteja na vida em comunhão com a igreja. E nesse processo que eu vivi, Deus me mostrou que realmente aquilo não era culpa minha, mas Deus também me ensinou de uma forma muito dolorida a urgência de pregarmos o Evangelho, a urgência de vivermos uma vida compatível com a fé que nós professamos. Nós não estamos brincando de ser cristãos, nós precisamos entender isso de uma vez por todas. Precisamos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá no dia a dia, no nosso trabalho, na nossa casa, na escola, na faculdade, aonde estivermos. Precisamos aproveitar as oportunidades para falar de Cristo Jesus, porque só Ele é o caminho de vida, não há outro. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, dê flores em vida, ame agora, evangelize agora, não espere o amanhã, porque o amanhã pode não estar aí. Tem muita gente que fala assim, lá nos jovens para mim, pastor, eu sou muito novo para esse negócio de Deus, vou esperar ficar mais velho, agora é mais legal eu curtir a vida, depois eu penso nisso. Tolo, não percebeu que o ar que respira naquele exato momento que profere essas palavras é pura graça de Deus sobre a vida dele. Que possamos compreender essa verdade. Eu e você, nós carregamos a mensagem de esperança, a mensagem de vida. Como que nós podemos deixar de proclamar essa mensagem? Como nós podemos deixar de viver de uma forma que glorifica o nome do Senhor? E aqui eu quero entrar na segunda verdade desta mensagem, que é a esperança do final feliz. A esperança do final feliz. Todos nós gostamos muito, de finais felizes. Talvez na nossa infância assistíamos filmes que mostravam finais felizes. Gostamos disso, nos sentimos bem. Por outro lado, quando existem filmes que não mostram um final feliz, muitas vezes esses filmes marcam a história da humanidade, porque é um filme que terminou triste, mal, como por exemplo, Titanic. O final ali não foi tão feliz, não é mesmo?
Quantas pessoas não conhecem essa obra-prima do cinema? Nós temos a expectativa de um final feliz. Eu fico pensando se talvez não foi o próprio Senhor que colocou essa expectativa no nosso coração, para que nós ansiássemos por esse final feliz que Ele já preparou no seu plano eterno, com graça e misericórdia. Paulo, neste texto, com o intuito de remover toda a ignorância da igreja tessalônica, ele também nos traz uma visão daquilo que acontecerá no fim dos tempos. E aqui nós vamos entrar num assunto muito sensível. Nós vamos falar um pouquinho sobre escatologia, uma temática que, por ser tão complexa, muitas vezes é evitada até mesmo nos púlpitos. A escatologia, ela tem essa complexidade justamente porque a Bíblia, ela não traz com total precisão e exatidão todas as profecias que ainda se darão. É por conta disso que as maiores mentes da teologia até hoje mergulham dentro da escatologia para debater sobre esse assunto. Então o meu intuito aqui não é mergulhar muito nessa temática, até porque daí a gente precisaria de muitos meses para conversar e não apenas de um sermão, mas sim alertar cada um de nós que está aqui nesta manhã que nós precisamos nos aproximar desses assuntos com humildade. Entender que talvez não vamos compreender todas as coisas, com todos os detalhes que a Bíblia traz. Mas dito isso, Paulo então começa a descrever a parousia. O que é isso? A segunda vinda de Cristo, a inauguração do tempo eterno de glória. Paulo ele fala, a partir do verso 16, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem ou animem uns aos outros com essas palavras. É isso que Paulo nos ensina. E se nós mergulharmos nesse texto, nós vamos ver que, diferentemente da ideia popular de arrebatamento, que a gente ouve muito no evangelicalismo brasileiro, uma visão pré-milenista, dispensacionalista, que fala que vai vir a grande tribulação, e aí quando tiver vindo a grande tribulação, Jesus vai arrebatar a gente vai ficar lá no céu, com o negócio fervendo aqui embaixo, e a gente fica lá, só fica lá com Deus, né? Igual aquele filme, sabe? Do arrebatamento, que fica as roupinhas para trás, assim e tal, aquela coisa toda. Legal que Deus leva a galera e ainda estende a roupa do irmão. É sensacional. Mas esta ideia que traz essa visão, quando nós estudamos mais a fundo uma visão pré-milenista, dispensacionalista, não se encaixa muito bem com uma visão reformada sobre a escatologia, sobre as coisas dos últimos dias. Na verdade, quando estudamos mais a fundo esse texto, nós percebemos que Paulo, ele está usando uma figura contemporânea à igreja de Tessalônica para falar das últimas coisas. Que figura era essa? A figura do exército romano. Essa era a figura que Paulo estava utilizando aqui. Era comum, quando o exército romano retornava vitorioso de uma batalha, acampar a mais ou menos 1 milha de distância de Roma, ou da cidade romana. E quando a trombeta soasse, aquele exército se levantava acampamento e começava a caminhar, a marchar a última milha em direção à cidade. Porém, nesta última milha, todos os cidadãos romanos saíam da cidade, se encontravam com este exército que estava neste caminho final, celebravam a vitória desse exército e, juntamente com o exército, voltavam para dentro da cidade. Ou seja, o povo exaltava e glorificava aquele exército, mas também era um ato simbólico, onde o próprio exército partilhava da glória da sua vitória com os cidadãos romanos, porque aquele povo era um, e a cidade fazia essa festa. Inclusive a expressão do grego original nesse texto, eis apântesis, significa ao encontro para dentro.
É uma expressão que também é utilizada em Atos 28:15, aonde pessoas se encontram com outras e voltam para o lugar aonde já se encontravam. Um exemplo clássico disso que eu acabei de falar para vocês, do exército romano, se encontra nos registros de Flávio Joséfo, grande historiador, aproximadamente no ano 66 depois de Cristo. Ele nos dá um exemplo clássico e prático de quando os cidadãos romanos saíram de Roma para receber o mais novo imperador Vespasiano, depois deste imperador ter obtido vitória, inclusive sobre os judeus. Esse relato que eu vou ler agora para vocês se encontra no Bellum Judaicum, que é a Guerra dos Judeus, um dos livros mais conhecidos desse historiador. Ele diz: em meio a esses sentimentos de boa vontade universal, os de posição mais elevada, impacientes por esperá-lo, apressaram-se a percorrer uma grande distância de Roma, para serem os primeiros a cumprimentá-lo. De fato, nenhum dos demais suportou a demora do encontro, mas todos se aglomeraram de tal forma que a própria cidade, pela primeira vez, experimentou com satisfação a escassez de habitantes, pois os que iam eram em maior número do que aqueles que ficavam. Mas quando se soube que ele estava se aproximando, ele quem? Vespasiano. E os que tinham ido à frente contaram sobre a afabilidade de sua recepção a cada grupo. Toda a população restante, com esposas, filhos, já estava esperando à beira da estrada para recebê-lo, e cada grupo que passava em seu deleite com o espetáculo e comovido com a suavidade de sua aparência, dava vazão a todos os tipos de gritos, saudando-o como benfeitor, salvador, o único imperador digno de Roma. Além disso, toda a cidade se encheu como um templo de guirlandas e de incenso. Essa é a ideia, irmãos e irmãs. Não é que nós seremos arrebatados para ficar lá nos céus com Deus, mas sim que, da mesma forma que esses cidadãos romanos, nós seremos levados pelo Senhor ao encontro com Cristo nos ares. Imagine só, eu quero que você agora tente imaginar esta cena. Imagine só você vivendo lá o seu dia, a trombeta soando, os céus se abrindo, Jesus Cristo descendo em glória. Nós, em todo o mundo, a igreja de Cristo olhando para os céus, vendo esta verdade acontecendo, aqueles santos que morreram antes de nós, sendo levados junto a Ele, e nós olhando, cada um de nós olhando com nossos olhos esta glória de Jesus. Mas não apenas isso, agora nós também, aqueles que estivermos vivos, sendo arrebatados para encontrar com Cristo, como este Deus glorioso que está descendo em glória, em vitória, assim como este povo, clamando: Salvador, digno, santo, justo, aquele que é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. E aí Jesus, com a sua aparência de glória, recebendo cada um de nós com um sorriso. Imagine isso, meu irmão, minha irmã. E aí então, ao encontrarmos com Cristo nos ares, nós desceremos junto com Ele, nós continuaremos esta descida, aonde Cristo então implementará o seu reinado, aonde entraremos no tempo eterno de glória, novos céus, nova terra, a vitória garantida. Você precisa glorificar a Deus por essa verdade. Aleluia! Imagine isso. Essa imagem que Paulo tenta trazer para nós. E ele diz: então estaremos com o Senhor para sempre. Qual frase é melhor para consolar alguém, meu irmão? Qual frase é melhor para consolar um coração que está machucado do que dizer: ei, lá nós estaremos com o Senhor para sempre? Sabe, eu sei que talvez a sua vida esteja difícil, talvez você esteja enfrentando circunstâncias difíceis, mas é só nesta passagem que nós temos aqui, que nós temos a oportunidade de glorificar a Deus em meio ao nosso sofrimento, porque quando Ele vier em glória, toda lágrima será enxugada, a morte
completamente vencida, o pecado arrancado de nós, viveremos na eternidade com alegria e louvor, porque Ele é digno, porque Ele é santo. Nós nos encontraremos com Ele e saberemos que agora sim nós chegamos em casa, nós chegamos na nossa pátria eterna, a esperança agora se tornou realidade de forma completa. Que alegria! É justamente assim que Paulo encerra essa perícope. Portanto, irmãos, animem uns aos outros com essas palavras. Qual foi a última vez que o simples meditar nessas palavras animou o seu coração? Qual foi a última vez que, com a sua boca, você animou alguém com essas palavras? Desperta, irmão. Você é portador da maior mensagem de vitória e esperança, do maior final feliz da história de todo o cosmo. Nós somos chamados a testemunhar isso. Eu fico imaginando, sabe, irmãos e irmãs, se em todo dia 2 de novembro, no dia de finados, ao invés de nós apenas lamentarmos a perda daqueles que se foram, e não há nada de errado em lamentar, porque a saudade é o amor que fica. Mas se nós deixássemos de apenas nos lamentar, se nós usássemos um dia como esse para proclamar a vida que há em Cristo, a vitória da morte que Ele já conquistou para nós naquela cruz, eu tenho certeza que muitas vidas encontrariam salvação, que muitas pessoas seriam animadas. Essa manhã é uma manhã de vitória, porque Cristo está te lembrando que Ele já conquistou, para mim e para você, a maior vitória da história.